Recentemente, a Caaba foi o cenário de eventos verdadeiramente misteriosos e assustadores. Esses incidentes não apenas surpreenderam o mundo, mas também levantaram perguntas sem resposta. Seriam meros acontecimentos naturais ou poderiam indicar algo de natureza divina? Acompanhe-nos enquanto investigamos o que ocorreu na Caaba, em Meca, causando comoção global. Mas antes já peço para você se inscrever no nosso canal e deixar o like, para não perder mais nenhum conteúdo. A Caaba, um cubo negro sagrado em Meca, é o destino final do Hajj, a importante peregrinação no Islã. A cada ano, milhões de devotos muçulmanos se reúnem na Caaba para adorar e buscar bênçãos. Este edifício de simplicidade e esplendor mantém seu status sagrado no coração da grande mesquita de Meca. Segundo a lenda, sua origem remonta à era de Adão, o primeiro ser humano, que, guiado pela sabedoria divina, escolheu o local para sua construção. Com o tempo, a Caaba desapareceu na história, mas seu significado perdurou. Deus então instruiu Abraão, considerado o pai das religiões, a reconstruir esta estrutura sagrada. Com seu filho Ismael, ancestral do profeta Maomé na tradição islâmica, Abraão reconstruiu a Caaba sobre suas fundações originais. Deus presenteou-os com a Pedra Negra, uma relíquia celestial do paraíso, que foi colocada em um dos cantos da Caaba. A evolução da arquitetura da Caaba conta uma história fascinante de transformação e renascimento, refletindo a história da região. A atual Caaba, adornada com seu característico tecido preto, representa séculos de devoção e preservação. Mais do que uma estrutura física, a Caaba é uma maravilha geométrica, um cubo imponente que se alinha precisamente com os pontos cardeais, simbolizando o foco central do culto islâmico. Coberta por um pano de seda preta, a Caaba é reverenciada como a morada terrena de Deus. O significado da Caaba como Qibla, a direção sagrada para a qual os muçulmanos se voltam durante a oração, é de grande importância. Esta orientação compartilhada na adoração é um símbolo poderoso da unidade da fé islâmica, que une seguidores de todo o mundo em sua devoção espiritual. Originalmente, a direção da oração era em direção a Jerusalém, mas uma revelação ao profeta Muhammad mudou a Qibla para a Caaba, solidificando-a como o epicentro espiritual do Islã. Essa mudança histórica destacou a importância da Caaba na prática religiosa islâmica. Embarcar numa peregrinação a Meca é um dos pilares mais importantes da fé islâmica e um sonho acalentado por todo muçulmano. Este ato de devoção tem um significado profundo e é uma experiência espiritual incomparável para aqueles que têm a oportunidade de realizá-lo. Ao chegar a Meca, os peregrinos são recebidos pela visão da Caaba, um dos locais mais sagrados do Islã, e da venerada Pedra Negra, que está aninhada dentro de suas paredes. Beijar a Pedra Negra e realizar os rituais ao redor da Caaba são momentos de pura bênção e graça espiritual para os fiéis. Milhões de peregrinos fazem o caminho para Meca a cada ano, com um aumento significativo durante o mês sagrado do Ramadã e a celebração anual do Hajj. Esses devotos seguidores participam da tradição sagrada de circundar a Caaba 7 vezes, um gesto poderoso que simboliza sua devoção inabalável e submissão ao divino. Além do significado espiritual, a Caaba também tem uma profunda importância histórica. Antes do advento do Islã, a Caaba estava rodeada de ídolos e estátuas representando uma variedade de deuses e deusas, objetos de adoração e sacrifícios. No entanto, com o surgimento do Islã, a Caaba foi purificada de práticas idólatras e reestabeleceu sua missão sagrada de adorar o único e verdadeiro Deus. Ela se tornou um símbolo poderoso de unidade e igualdade, transcendendo as distinções de raça, cor e status social, unindo todos os muçulmanos em sua devoção comum. Assim, embarcar numa peregrinação a Meca é mais do que uma jornada física, é uma jornada espiritual que conecta os fiéis com sua fé, sua história e sua comunidade. É um momento de reflexão, devoção e renovação espiritual que fica gravado na alma daqueles que têm a honra de realizar essa peregrinação sagrada. Recentemente, uma série de eventos notáveis ocorreram na sagrada Caaba em Meca, marcados pelas ferozes forças da natureza que causaram estragos na venerável cidade. Meca, um lugar de profundo significado religioso, enfrentou a ira da Mãe Natureza, resultando em uma série de incidentes difíceis que se estenderam para além dos limites da própria Caaba. Essa ocorrência perturbadora não foi um incidente isolado e lançou sua sombra sobre toda a região da Arábia Saudita.
trazendo desafios inesperados e levantando preocupações nas comunidades locais. A Arábia Saudita, conhecida por seu clima árido e escaldante, normalmente experimenta temperaturas elevadas, com os níveis de mercúrio no verão chegando até 45 graus Celsius ou 113 graus Fahrenheit. No entanto, nos últimos anos, houve um afastamento chocante dessa norma, com uma série de fenômenos climáticos extremos afetando particularmente Meca e sua venerada Caaba. Em 2018, fortes chuvas provocaram inundações repentinas em Meca, cobrindo partes vitais da cidade e até mesmo invadindo os domínios da Grande Mesquita, o solo sagrado que abriga a Caaba. As torrentes resultantes impediram a peregrinação sagrada, colocando em perigo a vida de numerosos peregrinos. Uma cena estranha se desenrolou, com peregrinos devotos atravessando a água para chegar a Caaba, enquanto outros buscavam refúgio em estruturas próximas. Após essa calamidade, as autoridades foram forçadas a tomar medidas decisivas, fechando estradas e pontes e planejando evacuações nas áreas afetadas. As inundações causaram estragos em infraestrutura e propriedades, deixando um rastro de danos, cortes de energia e escassez de água em seu rastro. Esta ocorrência incomum é um lembrete claro das forças imprevisíveis que podem testar a força até mesmo dos lugares mais sagrados. Em 2019, Meca foi envolvida no abraço feroz de uma tempestade de areia gigante, uma terrível tempestade natural que desencadeou uma densa nuvem de poeira, escondendo o céu e cobrindo a visibilidade de forma dramática. Esta tempestade de areia deixou uma marca indelével na paisagem urbana, causando danos a várias estruturas, incluindo a icônica Torre do Relógio adjacente à Caaba. Esta torre é há muito tempo um símbolo do poder da engenharia humana e da arquitetura. Antes de continuarmos, pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, peço que se inscreva e deixe o like antes que você esqueça. Este tipo de vídeo exige muito trabalho para ser feito, e o jeito de você mostrar para nós que está gostando é deixando sua inscrição e o seu like. Continuando, a força da tempestade de areia ecoou muito além dos limites da cidade, obrigando as autoridades a suspender os voos no aeroporto e a emitir alertas fortes tanto para residentes como para peregrinos. A ordem ecoou em alto e bom som: procure refúgio dentro de casa, protegido dos ataques implacáveis da poeira rodopiante. As consequências de longo alcance da tempestade de areia estenderam-se ao próprio ar que respiramos, reduzindo a qualidade do ar e constituindo ameaças específicas para o bem-estar de indivíduos que lutam com problemas respiratórios. Diante desse espetáculo atmosférico, Meca testemunhou um momento único e desafiador. A glória da natureza, manifestada na terrível tempestade de areia, afirmou seu domínio sobre a paisagem, afetando não apenas as estruturas físicas, mas também a saúde e a vida cotidiana dos habitantes da cidade. Em 2020, ocorreu um evento incomum quando a Arábia Saudita sofreu um raro terremoto, sacudindo a terra e enviando tremores pelo ar, fazendo as janelas chacoalharem. Registrando 4,9 na escala Richter, a atividade sísmica ecoou por várias cidades, incluindo Meca e Medina. Embora o terremoto em si não tenha causado danos significativos nem vítimas, sua ocorrência gerou uma sensação de desconforto entre muitos, deixando-os pensando se isso sugeria eventos sísmicos maiores no horizonte. Este episódio fatídico também suscitou questões relativas à segurança e firmeza das estruturas e marcos na região, com particular escrutínio dirigido à icônica Caaba e à venerada Grande Mesquita. A curiosidade em torno das implicações do terremoto adicionou um capítulo chocante ao discurso em curso, deixando a comunidade contemplando a resiliência dessas estruturas monumentais face a forças naturais inesperadas. Em 2023, os céus abriram-se, desencadeando chuvas implacáveis que provocaram inundações repentinas, transformando ruas outrora familiares em extensões aquáticas e causando caos generalizado. Os locais históricos de Meca, incluindo a venerada Grande Mesquita, encontravam-se agora perigosamente vulneráveis aos danos provocados por este dilúvio. No meio da subida das águas, os peregrinos que viajaram para Meca por razões espirituais enfrentaram a dura realidade do tempo tempestuoso, levantando preocupações genuínas. A complexa rede de estradas e sistemas de transporte da cidade suportou o impacto da chuva torrencial,
tornando muitas ruas intransitáveis e obrigando as autoridades a suspenderem a circulação pública. A cheia dos rios agravou a crise das cheias, apresentando obstáculos adicionais às já desafiadoras tarefas dos esforços de resgate e socorro. O Centro Nacional de Meteorologia pintou um quadro vívido da força da tempestade, detalhando ventos fortes ultrapassando 80 km e registrando 45 milímetros de chuva em apenas 24 horas no bairro de Aca. A chuva torrencial deixou sua marca nos terrenos sagrados da mesquita, dificultando o acesso dos fiéis ao local. Em resposta, a prefeitura rapidamente mobilizou equipes armadas com máquinas, trabalhando diligentemente para drenar a água das pilhas de poças nas ruas e limpar os esgotos dos detritos deixados pelas inundações. Apelos urgentes das autoridades ecoaram pela cidade, instando os moradores a evitarem as áreas inundadas e a seguirem as instruções cruciais de segurança, enfatizando o esforço coletivo necessário para navegar pelos desafios colocados pelo temperamento severo da natureza. Encontros misteriosos na Caaba. Além das ocorrências naturais, a Caaba tornou-se palco de acontecimentos misteriosos que suscitaram curiosidade e controvérsia. Um desses incidentes intrigantes ocorreu durante as chuvas do Ramadã, quando a grande mesquita foi encontrada sitiada por um grande enxame de gafanhotos. Esses insetos gananciosos invadiram o espaço sagrado, circulando e pousando nas paredes e no teto da mesquita. Em resposta, equipes especializadas foram rapidamente implantadas, armadas com pesticidas para dissipar os intrusos indesejáveis. Enquanto os gafanhotos eram percebidos como um incômodo e um perigo para a saúde, alguns ponderaram se sua presença teria um significado simbólico, traçando conexões com menções no Alcorão e na Bíblia como um sinal da ira divina. O mais fascinante dos eventos foi a manifestação de um som enigmático que ecoou da Caaba. Durante a tranquilidade da noite, uma melodia celestial e ressonante permeou os arredores, surpreendendo aqueles que estavam presentes. Testemunhas oculares e gravações em vídeo capturaram claramente um som alto e distinto, semelhante às notas imponentes de uma trombeta, emanando da Caaba por volta das 3 da manhã. Esta estranha melodia persistiu por cerca de 10 segundos antes de cessar abruptamente. Além de ouvir, alguns que estavam próximos à Caaba relataram sentir uma vibração ou onda de choque peculiar que coincidiu com o som misterioso, intensificando ainda mais a aura de mistério que cercava esse evento único. À medida que o som ecoava na Caaba, testemunhas também relataram avistamentos surpreendentes, com alguns afirmando ter visto uma luz radiante ou um clarão repentino no céu. Esse incidente intrigante não escapou às lentes da tecnologia moderna, sendo registrado em vídeo e rapidamente compartilhado nas redes sociais, tornando-se viral em pouco tempo. Nas plataformas digitais, uma variedade de opiniões e interpretações surgiram, com pessoas de diferentes partes do mundo oferecendo suas perspectivas. Alguns espectadores sugeriram que o som celestial tinha um significado divino, interpretando-o como um sinal de Deus, uma advertência solene para que as pessoas se arrependessem e se preparassem para o fim dos tempos iminente. Por outro lado, os céticos levantaram a possibilidade de que o som fosse uma farsa, possivelmente produzida por alguém utilizando um alto-falante ou dispositivo semelhante. Outros especularam que o evento todo poderia ter sido uma elaborada brincadeira planejada por alguém com a intenção de assustar ou enganar espectadores desavisados. Essas diferentes interpretações adicionaram mais mistério ao evento, cada uma contribuindo para a fascinante narrativa em torno desse fenômeno inexplicável. Após o estranho som, outro vídeo igualmente surpreendente ganhou destaque, deixando os espectadores chocados. Nessa filmagem viral, uma recitação única do Alcorão foi ouvida na Caaba, mas com uma reviravolta inesperada. Em vez da habitual voz humana recitando os versículos sagrados, a recitação foi feita por uma fonte inusitada, um pássaro. Esse visitante alado, semelhante a um pombo ou pomba, estava elegantemente pousado no telhado da Caaba, sua voz melodiosa ressoando com versículos que exaltavam a magnificência e a misericórdia de Deus. Os tons claros e harmoniosos do pássaro reproduziam com perfeição o ritmo do Alcorão, criando um espetáculo verdadeiramente surreal. À medida que esses eventos em comum se desdobravam, uma série de questionamentos começou a surgir na mente coletiva.
Seriam esses acontecimentos simples coincidências, regidos pelas leis naturais, ou carregavam consigo algum significado espiritual profundo? Essas incertezas persistiam entre aqueles que testemunharam os incidentes peculiares ocorridos na Caaba, o centro sagrado do Islã em Meca, na Arábia Saudita. Após esses eventos misteriosos, uma variedade de interpretações e opiniões espirituais emergiram, especialmente nas comunidades muçulmanas e cristãs. A busca pela verdade, aliada ao fascínio pelo desconhecido, motivou uma exploração mais profunda, convidando as pessoas a investigarem a fronteira entre o tangível e o místico nesse local sagrado. Entre as diferentes interpretações desses eventos extraordinários, um grupo da comunidade muçulmana mantém a convicção de que são sinais divinos de Allah. Segundo essa crença, esses acontecimentos funcionam como alertas para a humanidade, instando a reflexão e a preparação para o inevitável dia do juízo. Inspirados no Alcorão e no Hadith, eles fazem referência a passagens que prevêem os sinais do fim dos tempos, como o surgimento do Anticristo, o retorno de Jesus e a trombeta que anuncia eventos significativos. Além disso, ressaltam o declínio moral e social global, juntamente com os conflitos e guerras em curso no Oriente Médio, como indícios da aproximação de tempos difíceis. Com urgência, apelam para que as pessoas sigam os ensinamentos do Islã, buscando a misericórdia e o perdão de Allah antes que seja tarde demais. Por outro lado, alguns cristãos interpretam esses eventos perturbadores como sinais da segunda vinda de Jesus. Em sua crença, aguardam o estabelecimento do reino de Jesus na terra, triunfando sobre o Anticristo. Baseados em passagens bíblicas que descrevem os sinais do fim dos tempos, como o arrebatamento, a tribulação e a batalha do Armagedon. Esses cristãos enfatizam o cumprimento das profecias e a disseminação do Evangelho. Alguns, reconhecendo a conexão com o Alcorão, encontram inspiração no livro de João. A profecia de Jesus à mulher samaritana, prevendo uma mudança na forma de adoração longe dos locais físicos, acrescenta uma camada de complexidade à narrativa. Nesse contexto, as inundações deixam de ser apenas eventos naturais. Tornam-se sinais espirituais que incentivam a humanidade a estabelecer uma conexão pessoal mais profunda com o divino. Também destacam a perseguição generalizada e o sofrimento dos cristãos em vários países como parte do plano divino em andamento. Encorajam fervorosamente a prontidão, exortando as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, preparando-se para o seu retorno glorioso. A interseção entre crença religiosa e julgamento profético acrescenta uma sensação de apreensão ao debate contínuo sobre esses eventos extraordinários. Na esteira sombria desse cenário, os poucos habitantes remanescentes, agora destituídos de moralidade e decência, mergulham em um estado semelhante ao dos animais selvagens. Esse retrato vívido se revela como um capítulo horripilante na narrativa trágica, entrelaçando elementos de profecia, intervenção divina e conflito cósmico. Qual é a sua visão sobre esses eventos e as profecias associadas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.